Olá, amigos. Meu nome é Omara Souza e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como é que surgiu a ideia de fazer esse vídeo. Quem me conhece sabe das minhas resistências em relação a vídeo e toda essa parte. E durante essa semana eu tive vários contatos com várias pessoas. Eu faço parte de uma ONG e nós tivemos um contato intenso com as pessoas no sentido, é uma ONG na linha humanista. Nós tivemos a boa sorte de acompanhar várias pessoas nesse processo agora do coronavírus. E ouvindo essas pessoas falarem e ouvirem os sentimentos que elas têm, eu percebi que muitas pessoas relatavam um sentimento de pressão, um sentimento, também uma sensação de escuridão, como se não conseguisse saber o que vai acontecer, que caminho a vida delas vai tomar, a vida dos familiares, enfim. E depois desses diálogos eu fiquei, logicamente, bem mexida com a fala dessas pessoas, e ao fazer minha meditação eu comecei me veio uma imagem na cabeça, assim, do sentimento que se tem de uma semente. E tentei emprestar ou pegar emprestado o sentimento e o olhar de uma semente e perceber que todo esse sentimento deve ser o mesmo que uma semente tem quando ela vai ser plantada, né? Esse sentimento de pressão, como a própria terra a pressioná-la, né? Esse sentimento de escuridão, de não saber o futuro, não saber o que vai acontecer. Eu acredito que se pudéssemos entrar na consciência, digamos assim, de uma semente, talvez fosse isso que se passasse dentro dela, né? E misticamente ou coincidentemente eu li uma poesia do Fernando Pessoa que dizia assim, que o maior favor que você pode fazer a uma semente é enterrá-la, né? Porque somente na terra a semente consegue realmente mostrar todo o seu potencial. Talvez como seres humanos possamos olhar para uma semente e conseguir entender e dar todos os conselhos para ela, que ela pode ter calma e que as coisas vão acontecer e que ela vai ser uma linda árvore ou uma linda flor, porque sabemos e temos um conhecimento acerca da germinação da semente e do florescimento. Porém, olhando como semente, talvez sintamos o que estamos sentindo agora, né? Essa sensação. Então, o florescimento, ao pensar como semente, me lembrou 3 palavras, que está muito relacionado à filosofia budista, que é foco, força e fé. Por que foco, força e fé? Foco, porque a semente, se ela não tiver foco, ela vai desperdiçar toda a energia dela e não vai conseguir canalizar essa energia para que se manifeste o melhor dela, né? Ou o que ela veio ser, né? O que essa semente é? Uma semente de uma árvore, de uma mangueira, de um abacateiro? O que ela veio realizar, né? Então o foco vai trazer para ela essa dimensão de qual energia e para onde ela tem que focar e qual é o ponto mais importante para ela nesse momento. A outra palavra seria força. Força para suportar toda aquela escuridão, força para suportar toda aquela pressão da terra nela e permanecer intacta, né? Permanecer com todo o seu potencial resguardado, não é? E por último, e não menos importante, a fé. A fé no sentido de que somente a fé de que ela tem esse potencial e de que ela nasceu para realizar o que ela veio realizar, ou seja, se ela veio ser um abacateiro, ela vai ser uma grande árvore, ela vai dar frutos, ela vai proporcionar a reprodução daquela própria espécie. Essa certeza de que
estar ali naquela pressão e naquela escuridão tem um significado maior na vida dela. Também é algo que possa ajudá-la como recursos internos para que ela possa enfrentar esse momento de germinação. Esses são os recursos internos. E depois, pensando nos recursos externos, existe uma teoria do florescimento, que é do pai da psicologia positiva, o Martin Seligman. Ele elencou vários aspectos que proporcionam o florescimento das pessoas. E eu acredito que com esses recursos internos e com esses recursos externos, como a semente, não é? Se ela gosta de sol, ficar mais exposta ao sol, se ela gosta de água, mais água ou menos água, enfim. E dentro desse processo de desenvolvimento humano, que eu venho percebendo durante esses 5 anos, que eu me voltei mais para esse tema e para esses assuntos, eu consigo perceber que eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, aquela vontade de ir para um curso, para uma imersão ou para uma palestra, e que alguém vai me dizer algo que vai mudar uma chave e que a partir dali toda a minha vida vai ser diferente. Esses insights acontecem, porém o que eu gostei muito na psicologia positiva, e eu acredito que é um reflexo da nossa vida, é o nosso dia a dia, né? O que eu posso fazer a cada parte do meu dia para criar bem-estar, um bem viver, emoções positivas. Então, o autor, que é esse Martin Seligman, ele elucidou que o primeiro item, né? Esses itens, esses elementos, eles não são interdependentes, pelo contrário, eles são independentes. Então, o primeiro elemento são as emoções positivas. Aí eu vou também uma pesquisadora que eu gosto muito, eu gosto muito de também relatar quem são as pessoas, porque não são conhecimentos meus, né? São conhecimentos que eu pude aprender com outros pesquisadores e logicamente gostaria de dar o crédito devido. A Barbara Fredrickson, que é uma pesquisadora, e eu gostei muito do livro dela, da positividade. Ela fala sobre as emoções positivas e a minha intenção é que daqui para frente eu consiga trazer bastante elementos em relação a esses aspectos das emoções positivas no dia a dia, o que cada um pode fazer para melhorar, para se tornar mais positivo o seu dia. E um fator interessante que quando eu comecei a estudar e comecei a me aprofundar na positividade, eu fiz um teste de positividade e pensei lá comigo, né? Bem, eu não sou lá assim a pessoa mais positiva do mundo, mas me acredito uma pessoa assim, com uma boa positividade, né? E quando eu fiz o teste, que no final, para minha surpresa, não foi um resultado tão bom quanto eu esperava, e analisando todos os itens do questionário, eu pude perceber que uma coisa interessante que acontecia comigo é que, apesar de ser uma pessoa positiva, né, que tinha bastante traços da positividade, eu também tinha muitos traços da negatividade. Então ela diz o seguinte, que para cada emoção negativa que eu tenho no meu dia, eu preciso de 3 emoções positivas para compensar essa emoção negativa. E essa relação, né, essa proporção, ela diz que é essa 3:1, devido já a uma série de condicionantes do nosso passado, né, como seres humanos, que nos focavam mais pela questão da subsistência, mais na questão mais negativa, não é, de autoproteção e etc. Mas o mais interessante é que, através do conhecimento e do autoconhecimento, cada pessoa pode trabalhar os seus fatores, ou aumentar a sua positividade, reduzir a sua negatividade, ou às vezes somente de você reduzir a sua negatividade, você já consegue aumentar a sua positividade, porque se a relação é uma pela outra, quando você reduz uma, a outra automaticamente se sobressai mais. Existe uma espiral, né, uma espiral ascendente em relação ao nosso bem-estar, e existe uma espiral descendente. Então, nós estamos sempre ou construindo o nosso bem-estar, ou estamos, ao contrário, destruindo o nosso bem-estar.
né? Estamos numa espiral que vai puxando cada vez mais a gente para cima, ou numa espiral que vai puxando a gente cada vez mais para baixo. Então não existe o neutro, a gente não consegue ficar num patamar onde nem é para cima, nem é para baixo. Então, cada um pode fazer essa avaliação dentro da sua própria vida, de como esse aspecto da sua vida tem se manifestado, você tem se sentido mais numa espiral ascendente ou numa espiral descendente, não é? Então, esses fatores todos que vão influenciando no nosso dia a dia podem nos fazer ir para essa espiral ascendente ou descendente. Então, está realmente em nossas mãos poder construir um bem-estar diário. E esse bem-estar diário, que é a tal espiral ascendente, começa como o nome diz, é uma espiral que vai trazendo todos os elementos da nossa vida para essa ascensão, né? Ou o contrário, quando nos sabotamos, quando estamos estressados, quando estamos fora do nosso centro, fora do nosso eu verdadeiro. Então, além das emoções positivas, ele também elucida que o engajamento com atividades também é um fator, um preditor de bem-estar. Além do engajamento, também temos as relações positivas, né? As relações pessoais positivas. Essa para mim é fantástica porque tem um reflexo em mim muito grande, o contato com outras pessoas, a interação com outros seres humanos, né? E essas relações positivas me alimentam bastante. E por último, é a realização, né? Então, o fator de realizar coisas, né? Trazer esse aspecto como fonte de bem-estar. Então, eu acredito que se pudermos, né, de alguma maneira, incrementar dentro dessas áreas aspectos aos poucos, incluindo nas nossas rotinas hábitos e formas de ver a vida que pudesse trazer mais positividade e mais bem-estar, vai ser esse cuidar dessa semente, que eu acredito que são os fatores externos, não é? A água, os sais minerais, o solo que essa semente está, não é? Que também pode ajudá-la a florescer mais fácil ou florescer com maior plenitude. Então, o convite que eu tenho a fazer é que a gente possa observar esse período agora de quarentena e de isolamento como essa semente, né? Que você possa fazer esse processo voluntário de buscar dentro de você quais são esses talentos, quais são essas capacidades, quais são esses potenciais que eu venho guardando há tanto tempo, né? E que está na hora de realmente florescer, que está na hora de nascer, que está na hora de crescer e que está na hora de aparecer. E possamos assim revelar, né? E transformar nossa existência, focar naquilo que é mais importante e sentirmos verdadeiramente esse potencial da nossa vida se revelando em todos os aspectos do nosso cotidiano, seja na vida familiar, seja na vida financeira e também que esse é um aspecto da minha própria, isso depois eu quero também partilhar com vocês a respeito da minha vivência na relação profissional, qual é essa minha descoberta, qual foi a minha trajetória em relação à vida profissional, como buscar também esse bem-estar na vida profissional e alavancar esses recursos que são internos e que eu acho tem muito conhecimento aí pela frente que pode nos ajudar e com certeza vai transformar e fazer com que cada um se sinta mais feliz e, acima de tudo, consiga se sentir mais pertencente e mais inteirado como ser humano. Inteirado no sentido de inteireza, né? De se sentir completo, de se sentir bem, eu acho que eu sou isso, eu sou um abacateiro, né? Eu sou um pessegueiro, eu sou um damasqueiro, eu sei o que vem dentro de mim, né? Qual fruto que eu vou dar. E repensando nisso, possamos mudar hábitos e possamos mudar verdadeiramente, né, os nossos dias
também atuar na sua própria vida de forma autorresponsável, mudar o rumo em que a sua própria vida está e começar a também colher os frutos, né? Então que a gente possa hoje pensar nesse momento como a nossa grande oportunidade de ver nascer e brotar essa linda flor única, que somente nós podemos ser, só nós somos, e que a gente faça esse esforço da semente de realmente conseguir, através do cultivo interno e dos recursos internos e do cultivo desses mecanismos também externos, né, das nossas relações com o mundo, propiciar os meios adequados, o melhor recurso para que essa nossa semente possa realmente se expandir e mostrar que veio, né? Então, boa sorte a todos e nos vemos no próximo vídeo.